Glória a Deus. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Versículo 4. Eu falei 4? 14. Êxodo 1, 14. Êxodo, capítulo 1, versículo 14. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos orienta através da Tua santa palavra. Já sentimos a Tua presença aqui de uma forma tão clara. É tão bom perceber a mão do Senhor nos tocando, nos fortalecendo, nos renovando. De fato, tem renovo na casa, porque na casa o Senhor está. Na casa o Senhor está em primeiro lugar. Quem manda na casa é o Senhor, quem governa sobre a nossa vida é o Senhor. Essa igreja pertence a um Deus vivo e todo-poderoso, e esse povo que aqui está ama ao Senhor de todo o coração. Meu Deus, que o nosso entendimento agora seja aberto mais uma vez, que o Senhor venha nos tocar neste momento com a Tua santa e poderosa palavra. Fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Hoje a gente vai meditar sobre a vida que tem, a vida que anda tendo, a vida que tem vivido. Talvez você sinta um grande desconforto agora, logo no começo dessa mensagem, com algumas coisas que você vai ouvir, que vão lhe parecer duras por demais. Mas acredite, é para o seu bem. E eu preciso dizer para você, não fique frustrado com o que você vai ouvir no começo, nem vá embora, permaneça até o final, para que haja uma conclusão da palavra sobre a sua vida. O fato é que eu vim aqui dizer para você, que a vida que você anda tendo, que a vida que você tem hoje, é a vida que você se permite viver. Você tem a vida que tem hoje, porque você está se permitindo viver essa vida que está levando. E eu sei que no caso de alguns aqui, isso soa como uma pancada. Porque a gente costuma querer colocar a culpa em alguém, pela vida dura que se está vivendo em algum momento. Pela dificuldade que se está enfrentando, a gente gosta de transferir a responsabilidade. Colocar a culpa no governo, na família, em um amigo, no cônjuge, até em filhos. Nós somos bons nisso, nessa transferência de responsabilidade. A gente quer jogar essa culpa para longe de nós, de preferência na primeira pessoa que estiver na nossa frente, próxima. É muito difícil as pessoas olharem para dentro de si mesmas e ter a coragem de dizer o seguinte: a culpa é minha, sou eu que tenho que dar um jeito nisso. Quando eu digo que a vida difícil que estou vivendo é responsabilidade de outro ou de alguma coisa, eu estou dizendo também que não há nada que eu possa fazer para que a minha vida mude, uma vez que não é culpa minha, é culpa de alguém. Mas quando eu reconheço que a vida que estou vivendo é fruto das atitudes que tenho, então eu também estou dizendo, tem jeito, que se eu mudar as minhas atitudes, os resultados também mudarão. Se eu mudar algumas coisas em mim, a minha vida vai mudar, uma vez que a Bíblia nos ensina que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então a vida que a gente está vivendo, só a está vivendo
porque a gente está se permitindo viver. Eu vim aqui para desconstruir essa ideia da sua cabeça, essa ideia que é mais fácil culpar alguém, culpar tudo, culpar o mundo, culpar o universo, culpar até o dia que a gente nasceu. É fácil fazer isso, porque tira de nós a responsabilidade de mudar de vida. Só que a gente está dizendo para a vida o seguinte: continua me batendo, porque não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Israel estava vivendo um período difícil, e eles viveram mais tempo do que deveriam viver esse tempo difícil. Mais tempo. Há poucos dias eu preguei aqui sobre os sacrifícios que Abraão apresentou a Deus em Gênesis capítulo 15. Quem presta atenção nos cultos vai se lembrar que eu disse que em Gênesis 15 Deus levou Abraão para fora da tenda, mandou ele contar as estrelas, se é que ele pudesse contar. E depois de um diálogo com Abraão, Deus exigiu de Abraão um sacrifício. Esse sacrifício, Abraão cortou os animais no meio, para que ele e Deus passassem pelo meio do sacrifício, pisando no sangue, que era assim que se fazia os pactos no passado, os acordos, os contratos. Só que naquele momento Deus colocou Abraão em um sono profundo, e Abraão não pisou no sangue, mas Deus passou pelo meio do sacrifício, uma tocha de fogo passou para um lado e passou para o outro. Deus fez a parte dele naquele momento e colocou Abraão para dormir. Eu disse aqui e repito hoje, é porque Deus sabia que logo à frente, no capítulo 16, Abraão ia errar. E quando se fazia esse pacto com sangue, se errasse, a punição seria a morte. Deus teria que matar Abraão, porque Abraão, no capítulo 16, logo na sequência, iria cometer um erro, um equívoco, uma falha. Depois desse sacrifício, Deus fez uma promessa a Abraão, mas também lhe fez uma revelação. Deus revelou a Abraão o que estaria acontecendo com a descendência dele. Abraão estava se queixando com Deus porque não tinha um filho, mas Deus naquele momento fala do futuro da descendência de Abraão. E Deus vai dizer que a descendência de Abraão seria escravizada. Mas o Deus que disse que essa descendência de Abraão lá na frente seria escravizada, também disse que eles seriam escravos por 400 anos. Então, no plano de Deus, no propósito de Deus, o período do cativeiro do Egito duraria 400 anos. Deus prometeu para Abraão que no final do cativeiro libertaria os descendentes de Abraão, e ainda libertaria com ouro. E foi isso que aconteceu no Egito. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo sai do Egito levando o ouro dos egípcios. Deus despojou os egípcios e entregou na mão deles. Escravos dentro do Egito, agora libertos e carregando o ouro do Egito ainda. Deus prometeu lá atrás. Em Gênesis 15, Deus prometeu a Abraão. E a gente traçou uma linha e foi passando por Isaac, nós passamos por Jacó, chegamos até José, e o fato é que o primeiro a entrar no Egito foi José. José vai trabalhar na casa de Potifar, vai sofrer uma injustiça, naquela injustiça ele vai parar na prisão. 2 anos depois ele sai da prisão e assume a cadeira de governador. Estou na introdução para você apurar seu raciocínio. José agora é o governador do Egito. Vai haver 7 anos de fartura na terra. Nos 7 anos de fartura, José não permite que o Egito consuma tudo aquilo que está produzindo. Não permite. Parte daquilo que está sendo produzido nos 7 anos de fartura vai ser guardada em celeiros, porque depois dos 7 anos de fartura virão 7 anos de escassez. O que é isso? Os ciclos da vida. Os ciclos da vida existem. Os 7 anos de escassez vão chegar, uma grande fome na terra. A terra não está produzindo nada, mas o Egito tem trigo. Todas as nações agora vão comprar o trigo do Egito, de modo que só o Egito tem trigo. Então, se só eu tenho essa toalha, eu boto nessa toalha o preço que eu quiser. Só eles tinham. É como se você lá no seu bairro, nessa cidade, só a banca do senhor Joaquim é que tem a maçã.
e você precisa comer maçã todo dia. Então o senhor Joaquim, que é o único que tem maçã, ele bota na maçã dele o preço que ele quiser botar. O Egito foi assim. O Egito pôs o preço que quis no trigo, porque só eles tinham trigo. E as outras nações, para não morrer de fome, tiveram que comprar o trigo do Egito. Eles gastam todo o recurso que eles têm comprando trigo no Egito. Aí a família, os descendentes de José e as outras nações também, os familiares de José e as outras nações também começam a se desfazer agora das suas terras. Eles começam agora a fazer o seguinte, o Egito diz, a gente vai plantar na sua terra, a gente vai colher e vai te dar só uma parte. Porque só a gente tem trigo. Acordo fechado? Acordo fechado. Depois desse acordo ainda vem o último. E o último é o seguinte, quer o nosso trigo? Me dá as suas terras. De que adianta ter a terra se a terra não está produzindo? Me dê a terra e leva o meu trigo. O Egito cresceu de forma assustadora. José governando o Egito prosperou de forma assustadora. Que onde tem um homem de Deus e uma mulher de Deus, a bênção de Deus acontece. Onde tem servos do Senhor, a coisa muda. Eu estou dizendo, eu vou começar a profetizar, já que é quinta profética. Aquele lugar onde você trabalha vai ver a glória de Deus através da sua vida. Pegou ou não? Hein? Aquela empresa onde você hoje é funcionário vai ver a glória de Deus e vai ser através da sua vida. Aquela empresa era uma antes de você entrar, mas agora que você trabalha lá dentro, vão ver que vai ter mudança lá. Teve no Egito, vai ter lá também. Os hebreus agora vão entrar, ou a família de José, vai entrar no Egito. Eu falei sobre isso também. Só que eles entram pela porta da frente, porque José é o governador. E o faraó que estava governando na época, como estava maravilhado com o que Deus estava fazendo através de José, permite que a família de José venha e encontre morada nas terras de Gósen, a parte baixa do Egito. E a Gósen, a parte baixa do Egito, não era terra ruim, não. Ficava às margens do rio Nilo, onde se plantava, tudo dava. E esse povo ali não entrou para ser escravo. Esse povo entra com honra. A família de José, por quê? Porque José é o governador. Só que o tempo passou. E o versículo 6 do capítulo 1 vai dizer: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração que entrou com a porta aberta e com o tapete vermelho estendido, essa geração morreu. E agora? Aquela geração deixou descendência lá dentro. E essa descendência dos hebreus que estavam agora no Egito foram crescendo, foram se multiplicando. Só que se levantou um novo rei sobre o Egito, versículo 8. E o texto vai dizer que esse novo rei que se levantou sobre o Egito, um novo faraó, não conheceu José. E quem não te conhece não valoriza a tua história. Você está entendendo ou não? Quem não te conhece não valoriza a sua história, só te julga pelo momento. Mas eu vim aqui dizer para você: você tem história. Ele não conheceu José, não valorizou aquele povo no momento, e aí começa o problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tinha que ter problema, porque se não tivesse problema no Egito, Edinaldo, esse povo jamais sairia de lá. Se não tivesse problemas para esse povo dentro do Egito, esse povo jamais colocaria os pés na terra prometida. Se esse povo tivesse o Egito para sempre como lugar confortável ou zona de conforto, qual a necessidade que eles teriam de sair dali e caminhar na direção de um lugar que Deus havia prometido desde lá de trás? Porque Canaã era a promessa de Deus. Mas enquanto o Egito fosse amigável, eles jamais sairiam do Egito. Canaã, era a bênção de Deus para esse povo. O que Deus tinha para esse povo, a descendência de Abraão, era Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas eu insisto em dizer: enquanto o Egito fosse amigável, eles jamais sentiriam necessidade alguma de sair do Egito, mesmo o Egito não sendo lugar para eles.
Porque o lugar que não é para você, se for amigável, acaba prendendo você dentro dele. O lugar que Deus não te quer, se estiver te favorecendo de alguma maneira, você nunca sentirá necessidade de sair dele. Mesmo Deus dizendo, sai. Mas se te é amigável o lugar, se te é confortável, você desobedece a Deus, mas não sai de lá. Por quê? Porque a gente não quer passar dificuldade na vida. A gente quer o conforto, ainda que esse conforto tenha por detrás dele a mesmice. A mesmice, a mesma vidinha de sempre. As mesmas coisinhas de sempre. Os mesmos resultadozinhos de sempre. A mesma situação familiar de sempre. A gente prefere esse conforto da mesmice. Aí o que Deus faz? Deus solta um pitbull atrás da gente. Como assim irmão? Que tem hora que para a gente se mexer, Deus coloca alguma coisa atrás da gente para nos perseguir. Tem hora que para a gente sair de onde a gente está, para ir para o lugar, que Ele quer que a gente esteja, Ele precisa fazer igual a águia. O quê? Tirar as folhas do ninho e deixar só os espinhos. Porque a águia, quando está ensinando o seu filhote a voar, ela vai tornando para o filhote cada dia mais desconfortável aquele ninho. Ela vai tirando a palha com o bico, todo dia ela vai tirando mais um pouquinho, até que os espinhos que estão no ninho, que fizeram parte da construção daquele ninho, parece que está no instinto da águia, fazer ninho se utilizando de espinhos, e depois cobre os espinhos com palha. Chega um momento que ela tira toda a palha, para os espinhos furarem o filhote, para o filhote entender, está na hora de sair do ninho. Porque se não ficar desconfortável, o filhotinho de águia nunca vai aprender a voar. Se Deus deixar você no conforto, você nunca vai voar alto. Você nunca vai chegar longe. Você nunca vai provar de coisas maiores. Você nunca vai colocar os pés no lugar que Deus tem para você. Você nunca vai viver uma história que Deus já preparou para você antes mesmo de você nascer. É por isso que tem hora que Deus permite que algumas coisas fiquem ruins para nós. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou julgar a nação e vou tirar a sua descendência de lá. Tirar? Deus pegou pelo colarinho e colocou lá fora? Não. Eles é que tinham que se levantar e sair. Mas eu só saio de algum lugar quando eu sinto a necessidade de sair. A grande maioria de nós é assim. Posso falar assim ou não? A grande maioria de nós não é atraído pelo sonho, mas é empurrado pelo problema. A grande maioria de nós. Talvez hoje você esteja trabalhando numa empresa melhor do que a de antes, e você já vinha recebendo proposta dessa empresa há muito tempo, e você nunca saiu da outra. Para você entrar nessa melhor, precisou Deus dar um jeito de te despedir da anterior. Que nós não somos atraídos pelo sonho, a grande maioria, né? Nós somos sempre empurrados pelo problema. Existem vidas, existem pessoas que não adianta Deus ir lá na frente e colocar, olha o que eu tenho para você. Parece que tem medo de ir até lá. Aí, para que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele quer, Deus solta o pitbull atrás de você. Aí você corre daqui e chega lá rapidinho. Então vamos falar sobre Israel, vamos falar sobre os hebreus dentro do Egito. Porque os hebreus estavam dentro do Egito. Aí no versículo 11 começa a dar problema. O quê? Eles estavam lá, no maior sossego, na maior tranquilidade. Sabe aquela música que se canta aí? Light, suave, livre, leve, solto. Estavam assim, tranquilo, acordando pela manhã, dando um tibu no Rio Nilo, se bronzeando, pegando sal grosso, passando o corpo, pegando urucum, esfregando os braços para pegar um bronze. Estavam lá tranquilos, sossegados, plantando, colhendo, comendo, maior sossego. E enquanto isso a terra prometida está lá do outro lado. Mas eles não sentiam necessidade nenhuma de sair dali. Eles não pediam para Deus tirá-los dali. Eles não queriam sair dali, porque estava bom, estava tranquilo, light, suave, livre, solto.
Aí o que aconteceu? Esse faraó que não conheceu José e que agora começou a governar, Ramsés II, se levantou e disse: vamos complicar um pouquinho as coisas para eles? Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vamos cobrar deles impostos. Versículo 11. Primeiro desconforto que vai ter para eles: a partir de agora, vocês vão ter que pagar imposto aqui dentro. Vocês não vão ficar aqui usufruindo de tudo na maciota, não. Vai deixar de ser suave. Imposto em cima deles. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem. Começa uma carga tributária sobre eles agora. Só que ainda assim, eles não pedem a Deus para livrá-los daquilo. Ainda assim, eles não vão dizer para Deus: Senhor, nos tira desse lugar. Senhor, nos leva para uma condição melhor. Senhor, muda a minha vida. Ainda assim, eles continuam ali. É quando o sofrimento começa e a pessoa parece que está dormente. Começa a acontecer problema e parece que a pessoa não está entendendo que tem um mundo espiritual se movendo por detrás. O que estava tranquilo agora já não está mais tão tranquilo, mas a pessoa está agindo como se aquilo fosse normal. Aquele casamento que era bom agora já não está mais, mas a pessoa não está nem aí, está fazendo vista grossa, está ignorando o fato de que não é mais como era antes. Começa uns apertos do nada, começam uns problemas que antes não tinham, mas a pessoa continua no sossego. Não clama a Deus, não se movimenta, não busca uma saída e não diz: Senhor, eu quero mudança de vida. Não fala nada, continua ali, vai aguentando, sabe, vai suportando. Ele não passa mais final de semana em casa, todo final de semana ele some de casa, só volta na segunda-feira. Mas ela vai suportando, vai aguentando. O filho já está virado, já não obedece mais, está rebelde, está batendo de frente com pai e mãe, mas a gente está suportando. É a idade, é a fase. Será que é? Ou é Deus te dando uma sacudida para você buscar uma mudança de vida? Porque o primeiro ponto é tributo. E aí que, por mais que tenha agora imposto para pagar, eles continuam ali. Só que Deus quer tirar eles dali. Deus quer mudar a vida desse povo. Então olha aqui para mim, tem problema que começa a acontecer na sua vida, que é para tirar você dessa zona de conforto. É Deus querendo empurrar você, é Deus te convidando para viver coisa nova. Mas você precisa entender. Como isso aqui não foi suficiente, vem um outro problema. O quê? A escravidão. Agora eles vão ser escravizados. Não eram. Eles não eram escravos ainda. Agora vão ser escravizados. E quando começam a ser escravizados, eles vão ter agora que fabricar tijolos. E o dia de trabalho deles é o seguinte: vai para a rampa do rio Nilo, retira o barro úmido de lá, se mistura esse barro com a palha. Só que a palha, quem fornece é o Egito. O Egito fornece a palha, vocês dão um jeito de pegar o barro, fabricam os tijolos, que se não fabricar não come. Se não produzir não come. Não come e apanha. Só que mesmo assim, eles que eram libertos, livres, eles que estavam numa vida tranquila e agora começaram a viver problemas, eles estão dormentes. Eles não clamam a Deus. Eles não pedem socorro a Deus. Eles não se revoltam contra a vida que estão tendo. Eles aceitam a vida que estão tendo. Você só está na vida que está porque você está aceitando ela. Eu disse que ia ficar ruim para você aqui hoje, não disse? Você só vive a vida que está vivendo, do jeito que está vivendo, porque você tem aceitado isso. E como eles aceitaram, Deus queria que esse povo saísse dali. Deus queria que esse povo sentisse a necessidade de ter uma vida diferente. O problema aumenta. O problema aumentou. E como que aumentou? Faraó agora vai dizer: olha, eu não vou mais fornecer a palha. Agora vocês vão ter que buscar a palha, buscar o barro, fazer os tijolos, e a produção não pode diminuir. Tem que ser a mesma produção, só que agora vocês também vão ter que se virar com a palha. Aumentou o trabalho.
está trabalhando muito mais agora. E a comida, qual que é? Pepino, alho e cebola. Mas não tem um cordeirinho não tem não. É pepino, alho e cebola. Vocês vão comer pepino, alho e cebola e vão trabalhar fabricando tijolos, se virando com a palha e se virando com o barro. E eles? Sim, Senhor. Se é isso que a vida tem para nós, sim, Senhor. Se é assim que tem que ser, então assim será. E eles vão comer pepino, alho e cebola. Eles vão buscar barro, eles vão buscar palha, fabricar tijolos. E se não, a produção não bater com aquilo que Faraó quer, apanha no lombo. E o que é que eles fazem? Nada. O que está acontecendo com esse povo? Eles estão aceitando as dificuldades da vida como se fossem normais. Só está piorando e eles não acordam. Está indo de mal a pior e eles não despertam. E aí o que vai acontecer? Perceba, eles estão indo para a beira do rio, eles estão indo trabalhar, eles estão apanhando, eles estão comendo mal, e mesmo assim, missionária, eles não reagem, não há reação neles, não há um clamor por mudança de vida. Aí o que vai acontecer? Vai piorar. Aí vai tocar num negócio que mexe com a gente. Pergunta o quê? Família. Aí não, aí é a gota d'água. Mexeu com família, aí complica. Por quê? Olha o que o Faraó vai dizer. Ó, já que eles estão assim e continuam tendo filho e tal, nós vamos fazer o seguinte: parteiras, tragam as parteiras aqui, parteiras, quando forem até a casa das hebreias, a tenda das hebreias, para ajudá-las a dar à luz, se nascer menina, deixa viver. Se nascer menino, quebra o pescoço ali mesmo, mata ali mesmo. Não quero mais que nasçam menino das hebreias, que vivam. Se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viver. Aí complicou, tocou na família. Só que aparece agora na situação duas parteiras. E essas parteiras, temendo a Deus, dizem assim: a gente não pode matar essas crianças. De modo que elas deixam os meninos viver. E quando o Faraó pergunta: o que está acontecendo? Está nascendo menino? Não. Elas dizem assim: olha, está até nascendo, mas tem um detalhe: quando a gente vai até as hebreias, elas já deram a luz. Então a gente não está nem tendo como botar a mão na criança. Já nasceu. Pensa que o Faraó parou? Não. O Faraó vai dizer assim agora: então os soldados passem pela região de Gósen, peguem todos os meninos e joguem no rio Nilo para morrer. E agora as hebreias que estavam com os filhos dentro de casa, os meninos, vão ter a sua tenda invadida. Os soldados egípcios vão chegar, vão meter o pé na cortina, vão entrar, vão arrancar os meninos do colo da mãe e vão levar até o rio e vão jogar dentro do rio. Os meninos são arrancados dos braços da mãe agora. É nessa época que diz a história que as mulheres hebreias ali pegavam um objeto de ferro pontiagudo, colocava no fogo até a ponta ficar vermelha, e quando ficava vermelha, elas gravavam o nome do menino que acabou de ser arrancado dos braços dela na palma da mão. Por isso que Deus vai dizer: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de você, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Deus falou essa linguagem para que eles pudessem entender. E agora, tocou na família, mexeu na família. E quando agora essas mulheres começaram a ter os filhos arrancados de seus braços, aí chegou a gota d'água. Aí elas não aguentaram mais. Aí esse povo decidiu reagir. Aí esse povo se levantou. Só que é o seguinte: Deus disse que isso duraria 400 anos. Só que já se passavam 430 anos. Esse povo era para ter clamado a Deus há 30 anos atrás. Esse povo já era para ter buscado ao Senhor há 30 anos atrás. Se esse povo tivesse buscado a Deus 30 anos atrás, já estariam fora do Egito. Eu vou falar, posso falar? Se você tivesse reagido antes, a sua vida já teria
já teria sido transformada. Se você tivesse clamado antes, se você tivesse deixado, eu vou falar, Jesus, me sustenta aqui. Se você tivesse deixado de ser dormente há mais tempo, a sua vida já teria mudado. Mas por que não mudou ainda? Porque vai aceitando, vai levando pancada e aceitando. Vai levando pancada, vai chorando, e ainda tem gente que diz assim: é a vontade de Deus. Não é não. Tua dor, tua humilhação, teu sofrimento, tua vergonha, vontade de Deus, está escrito aonde? Não. O dia que elas clamaram, que eu creio que foram as mulheres que clamaram. O dia que houve um clamor lá na região de Gósen, o dia que lá na região de Gósen, esse povo dobrou o joelho e começou a dizer: Deus, muda a nossa vida, Deus, muda a nossa história, Deus, transforma os nossos dias. Deus ouviu e desceu para livrar esse povo. Tem certeza? Tenho, está escrito na palavra. Deus, quando foi falar com Moisés, olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e decidi descer para livrar. Só foi esse povo clamar que Deus desceu e livrou. Eu vou repetir: só foi esse povo clamar que Deus desceu para livrar. Entenda, até quando você vai aceitar essa vida? Até quando vai continuar sofrendo desse jeito, sem reagir? Até quando vai ficar dizendo que é a vontade de Deus, essa pancada que você tem levado? Deus está esperando a sua reação. Deus está esperando a sua atitude. Apóstolo, por que Deus não mudou a minha vida ainda? Irmã, por que você não clamou a Deus por mudança ainda? Apóstolo, por que eu estou sofrendo desse jeito? Meu irmão, por que não rasga teu coração e diz para Deus: Deus, muda a minha vida, muda a minha história, me tira desse cativeiro. Imposto. Eles: ó vida, ó azar. Escravidão. Ai, está ficando difícil a vida, né, menino? Aumenta a carga de trabalho. Gente, esse governo, né, está dificultando as coisas para nós. Começa a tocar na família, matar os meninos. Ai, a gente não está aguentando mais. Olha aqui para mim. Vai precisar sofrer o quanto mais para entender que já está na hora de clamar a Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais meu casamento do jeito que está. Eu não aceito mais passar isso com os meus filhos. Eu não aceito mais essa enfermidade. Eu não aceito mais o desemprego. Eu não aceito mais a humilhação. Eu não aceito mais ser pisado no trabalho. Eu não aceito mais a vergonha. Está esperando o que para reagir? A mulher dos fluxos de sangue foi curada quando reagiu. Bartimeu foi curado quando reagiu. E você está esperando o que para reagir? Deus decidiu descer para livrar. E aí? Você percebeu que Deus já estava com o plano todo engatilhado? Desde quando Moisés nasceu. Espera aí. Se eles estão no ano 430 da escravidão, Marcelo, e Deus disse que a escravidão seria por 400 anos, Laura, então eles estão 30 anos atrasados. Só que é o seguinte: Moisés já tem 80. Moisés já tem 80 anos. Então vamos lá, 80 anos de Moisés, eles estão 30 atrasados. Quando Moisés estava com 50 anos, se eles tivessem clamado, eles já sairiam do Egito. Vamos mais atrás ainda então. Quando Moisés nasceu, Deus já estava com um plano engatilhado para depois de 50 anos libertar aquele povo. Eu estou dizendo para você, é que o plano da mudança da sua vida já está engatilhado na mão de Deus. O que eu estou dizendo para você é que Deus não vai preparar a tua vitória. Para com isso. Você não vai pegar Deus de surpresa. Deus não vai preparar a tua vitória. A tua vitória já está pronta, engatilhada há muito tempo. Eu vou dizer, irmão, é como se Deus já estivesse com um documento na frente dele, com a caneta na mão, querendo assinar, mas você ainda
ainda não fez a sua parte. Você está entendendo ou não? Porque o dia que Israel clamou, Deus desceu e disse: Moisés, liberta o meu povo, tira o meu povo de lá. Eu decidi livrar. Eles clamaram e eu ouvi. Já tem plano para a tua família, sabe disso, né? Já tem plano para o teu filho, sabe disso, né? Já tem plano para a tua finança, tá sabendo, né? Tá ligado, né? Já tem plano para o teu chamado ministerial, tá ligado, né? Já tem plano para a tua saúde, tá ligado, né? Falta o quê? Falta você parar com essa mania que você tem de esperar as coisas acontecerem. As pessoas confundem muito esperar em Deus com ficar esperando as coisas acontecerem. Esperar em Deus, irmão, na conotação bíblica, quer dizer confiar em Deus. Não é esperar, ó, estou esperando em Deus. Não. Esperar em Deus é fazer o seguinte, ó, eu vou para cima porque eu estou confiando em Deus. Eu vou reagir porque eu estou confiando em Deus. Eu vou entregar aquele currículo porque eu estou esperando em Deus. Eu vou refazer esse exame porque eu estou esperando em Deus. Eu vou conversar com meu cônjuge porque eu estou esperando em Deus. Eu vou me levantar e tomar uma atitude porque eu estou esperando em Deus. Se a igreja clamar, o meu Senhor vai descer para livrar. Se você nessa noite falar: Senhor, essa não é a vida que o Senhor tem para mim, e eu creio que o Senhor hoje pode mudar a minha história. Se você fizer isso, se você olhar para esse problema que está arrebentando você, olhar para Deus e dizer assim: Senhor, não é isso aqui que o Senhor tem para mim, eu sei que o Senhor tem algo novo. Senhor, muda a minha vida hoje, muda a minha história hoje, transforma a minha casa hoje. Se você clamar, Deus vai descer para te livrar. Mas Deus sabe, Ele sabe. Mas quem tem que saber agora é você. Você acha que Jesus não sabia que quando ele ia descer do monte, pelo lado oposto ao lado que ele subiu, ia ter um leproso? Não, sabia. Porque Jesus sobe por um lado e desce pelo outro, pelo lado oposto. Quem não pegou o mesmo caminho? Já que se tem um lugar para subir um monte, então há uma trilha. Jesus sobe por um lado e desce pelo outro. Por quê? Porque do outro lado, Jesus sabe que tem um leproso. Se Jesus sabia que tinha um leproso do outro lado, por que Jesus não chegou curando ele? Porque Jesus esperou ele tomar atitude. Aí ele vem até Jesus, se lança aos pés deles e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode me curar. Olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ou seja, eu não aceito mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. E eu sei que o Senhor tem poder para mudar a minha vida. Jesus tocou nele, pegou a mãozona aqui, ó, colocou na cabeça dele e disse: eu quero. Eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz que o homem foi purificado na hora. Irmão, se você tomar atitude, você vai descobrir que Jesus está querendo mudar a tua vida há muito tempo. Você acha que Jesus não sabia que Bartimeu queria enxergar? Não. Só que Jesus entrou em Jericó e não foi curar Bartimeu, porque a Bíblia diz que ele curou quando ele estava saindo. Jesus sabia que Bartimeu estava ali cego e queria enxergar. Jesus sabia disso. Só que Jesus entra. Se Bartimeu clama quando Jesus está saindo, então Jesus já passou pelo lugar que Bartimeu está, ó. Jesus passa perto de Bartimeu e não para curar Bartimeu. Aí quando Jesus está saindo, o Bartimeu que ficou para trás clama: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Aí o Jesus que estava lá, que já havia passado por ele, que sabia que ele era cego, parou e disse assim: ó, tragam ele aqui. E quando Bartimeu chegou, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Aí Bartimeu disse: que eu tenha vista. Ou seja, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Muda a minha vida, muda a minha história. Aí Jesus olhou para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele enxergou. O que Jesus quer de mim, apóstolo? Jesus quer que você abra a tua boca nessa noite e diga: Jesus, muda a minha vida. Jesus, abençoa a minha casa. Jesus, arranca essa enfermidade. Jesus, restaura a minha família. Jesus, eu não aceito a vida que eu estou vivendo. Por que Deus não libertou esse povo?
Quando completou os 400 anos, pergunta para mim por quê? Porque se você quiser continuar na mesma vida, Ele não vai te obrigar a sair dela. Ele disse que libertaria com 400 anos, mas o povo continuou lá dentro, sem clamar, sem reagir, sem falar nada. Ou seja, estou acostumado aqui, está bom do jeito que está. Deixa eu continuar apanhando, deixa eu continuar sofrendo, deixa eu continuar perecendo. Por que aquele povo ficou 430 anos? Porque Deus não quis tirar ele antes? Não, Deus queria. Mas eles precisavam dizer para Deus: Senhor, tira a gente daqui, muda a nossa história. Apóstolo, por que Deus não muda a minha vida, se Ele é bom? Ou será que você tem um pensamento deísta? O pensamento deísta é o seguinte, é uma seita. Deus existe, mas não interfere mais na vida do ser humano. Na cabeça deles, Deus existe, mas soltou o ser humano na terra, e agora cada um que se vire. Ele não interfere. Isso é um pensamento deísta. Porque eles pensam o seguinte: se Deus é poderoso, por que Ele não faz? Bom, se Ele é poderoso e não faz, é porque Ele não ama. Mas a gente sabe que Ele é poderoso e que Ele ama. Então, se Ele é poderoso e se Ele ama, por que Ele não faz? É porque Ele não interfere mais na terra. Interfere. Só que não começa com Ele, começa comigo. O botão de start para um milagre não está no céu. Eu vou repetir. O botão de start para um milagre não está no céu. O botão de start para um milagre foi colocado nos meus 2 joelhos. Você entendeu ou não? O botão de start para o milagre foi colocado nos nossos 2 joelhos. Se os teus joelhos tocarem o chão nessa noite e falar: Deus, muda a minha história, isso vai startar um milagre na tua direção. Ele vai descer para te livrar. A pergunta é: tá bom do jeito que tá? Vai continuar no ninho? Deixando de voar? Vai continuar roubando de si mesmo a possibilidade de ser feliz como nunca foi? Vai continuar atrapalhando a si mesmo de viver histórias poderosas ainda sobre essa terra? Porque um dia eu vou estar lá. Mas eu não vim aqui para passar de qualquer maneira por essa terra. Eu estou aqui e vou viver toda a história que Deus tiver para que eu viva aqui. Quando eu chegar lá, o dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que se diga acerca da minha vida aquilo que se disse acerca de Davi. Como assim? E morreu Davi, cheio de dias. O que é esse termo na Bíblia, morreu cheio de dias? Morreu tendo vivido tudo que Deus queria que ele vivesse. Você está vivendo o que Deus quer que você viva? Para e pensa, por favor, e para de colocar culpa em alguém. Você, eu estou falando de você, não estou falando do seu primo que te feriu, não estou falando, perdão, do seu pai que te abandonou. Você está vivendo a vida que Deus quer que você viva? Analisa hoje a tua história. Analisa como está a tua vida hoje. Pensa e chegue a uma conclusão, pelo amor de Deus. Não seja mais tardio em analisar a sua própria vida. Quanto mais rápido você tiver um diagnóstico preciso acerca de si mesmo, mais rápido você vai tomar uma atitude para que a tua vida mude. Enquanto você não fizer esse autodiagnóstico, você não vai reconhecer que dá para ficar melhor do que está. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu não sei quanto a você, mas a minha vida pode ficar melhor do que já tem sido. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Fique em pé para a gente terminar adorando a Ele, clamando a Ele. E vou dizer uma coisa: não espere por mim não. Se está difícil para você, clame a Ele aí. Se o sapato está apertando esse calo, fala isso para Ele agora. Se não está vivendo a vida que gostaria de viver, a hora de mudar é agora. A hora de reagir é agora. Aleluia. Não espere por alguém. Não transfira a responsabilidade para o outro. Fulano, ore por mim. Não, a vida é sua. Quem tem que orar é você.
Quem tem que reagir é você. Para, pelo amor de Deus, para de querer que as pessoas façam sempre para você. É a sua vida, é a sua história. O maior interessado tem que ser você.